Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 27 de dezembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, assina a resolução que cria Centro de Soluções Alternativas de Litígios. A medida leva em conta que as demandas estruturais e os litígios complexos exigem técnicas e intervenções diferenciadas. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Emenda regimental altera regras para devolução de pedidos de vista no Supremo Tribunal Federal. STF mantém exigência de quitação de anuidade para a participação de eleições na Ordem dos Advogados do Brasil. E ainda, na retrospectiva 2022, a gente relembra o julgamento do STF, que decidiu pela inconstitucionalidade das mudanças na composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. O Supremo Tribunal Federal alterou o regimento interno da Corte para dar mais agilidade no julgamento de processos suspensos por pedido de vista. O pedido de vista serve quando o ministro precisa de mais tempo para analisar o processo antes de votar. Geralmente, os pedidos são feitos em casos mais complexos. Antes da alteração do regimento interno, a continuidade do julgamento só seria possível depois que o ministro que pediu vista liberasse o processo. Com as mudanças no regimento, a continuidade do julgamento não depende mais apenas da liberação do ministro. Segundo a nova regra, o ministro que pedir vista deverá devolver o processo para dar continuidade no julgamento em até 90 dias. Caso isso não seja feito, o processo será liberado automaticamente para ser colocado em pauta de julgamento. A alteração do regimento também determina que as medidas de urgência que resultem em prisão deverão ser confirmadas pelo plenário físico. Caso a prisão seja mantida, o processo deve ser reavaliado a cada 90 dias. A nova emenda do regimento interno também fixa um prazo de 6 dias a partir do voto do relator para que os demais ministros se manifestem em processos considerados de repercussão geral. As decisões de repercussões gerais envolvem temas de grande relevância social, econômica, política ou jurídica e devem ser seguidas por todos os tribunais em casos semelhantes. As mudanças devem ser publicadas no Diário da Justiça Eletrônico no próximo mês. E a presidente da Corte, a ministra Rosa Weber, assinou a resolução que cria o Centro de Soluções Alternativas de Litígios. A medida possibilita que processos com demandas complexas sejam analisados com técnicas e intervenções diferenciadas. A resolução que cria o Centro de Soluções Alternativas de Litígio foi assinada pela presidente do Supremo, ministra Rosa Weber. A medida completa a estrutura do Poder Judiciário para a prática de atos judiciais ou administrativos atendidos pelos Centros de Mediação de Conflitos e de Cooperação Judiciária. Agora, com o Centro de Soluções Alternativas de Litígios, as 3 unidades irão funcionar no âmbito da presidência da Suprema Corte e relatores poderão indicar os processos para serem analisados. Assim, demandas complexas em desconformidade com a Constituição Federal e que exijam técnicas especiais e intervenções jurisdicionais diferenciadas poderão ser julgadas de forma mais rápida e dentro dos trâmites determinados pela lei brasileira. Por unanimidade, os ministros do STF decidiram manter a exigência do pagamento da anuidade da OAB para que os advogados possam participar das eleições da Ordem. O Partido Republicano da Ordem Social, PROS, entrou com uma ação no STF contra regras previstas pelo Estatuto da Advocacia e pelos conselhos seccionais da OAB. Uma das normas é que, para participar das eleições internas da OAB, os advogados têm que estar em dia com o pagamento da anuidade. Este ano, o valor foi de R$ 997. O PROS alegou que a proibição seria uma sanção política para constranger os devedores a pagar a taxa e que o atraso deveria ser cobrado na Justiça. Mas o relator do caso, ministro Edson Fachin, entendeu que a exigência da anuidade é uma regra de organização do processo eleitoral da OAB. No voto, o ministro afirmou: candidata-se e vota aquele que possui interesse e atende aos critérios exigidos.
Por isso, o Estatuto da Ordem dos Advogados determina expressamente que os candidatos comprovem situação regular perante a OAB. Todos os ministros seguiram o voto do relator e mantiveram a validade dessa regra. O PROS ainda questionou a suspensão do exercício profissional do advogado que não pagar as contribuições, multas e serviços à OAB, como também prevê o Estatuto da Ordem. E o plenário do STF reconheceu que essa penalidade é inconstitucional. O ministro Edson Fachin lembrou que, para o STF, a interdição profissional é um meio indireto de coerção para o pagamento do tributo. O plenário da Suprema Corte determinou o desbloqueio de recursos públicos do Estado do Pará destinados à execução de contratos para a gestão de 5 hospitais estaduais. As verbas públicas estavam bloqueadas por decisões judiciais em 11 ações movidas contra a organização social ProSaúde, contratada pelo Estado do Pará para a gestão de hospitais. As sentenças cassadas pelo STF foram dadas pelo Poder Judiciário da Bahia, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, em processos sem relação com os contratos mantidos com o Pará. Na ação ao Supremo, o governador Helder Barbalho argumentou que as medidas resultaram no bloqueio de mais de 3 milhões de reais, que seriam destinados à execução dos contratos com a ProSaúde, e que as dívidas de outros negócios jurídicos da organização social não podem ser pagas com os recursos do Estado, sob pena de descontinuidade da prestação do serviço público e grave prejuízo aos usuários do sistema de saúde. No voto pela procedência da ação, o relator ministro Edson Fachin apontou que o STF tem jurisprudência consolidada sobre a inconstitucionalidade de decisões judiciais que determinam a penhora ou bloqueio de receitas públicas destinadas à execução de contratos de gestão para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos. A decisão foi unânime. A seguir, Justiça mantém processo administrativo disciplinar contra dentista que se recusou a tomar a vacina contra a Covid. Voltamos já. A Justiça Trabalhista em São Paulo manteve um processo administrativo disciplinar contra uma dentista do município de Mauá. Ela se recusou a vacinar contra a Covid-19. A vacinação contra a Covid-19 é compulsória desde o fim de 2020. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal autorizou o Estado a adotar medidas para fazer com que as pessoas aceitem o imunizante pelo bem de toda a sociedade. Mas no município de Mauá, em São Paulo, uma dentista alegou motivos de saúde para se recusar a vacinar. A prefeitura abriu um processo administrativo disciplinar contra a servidora e ela recorreu à Justiça. Na ação, a dentista apresentou exames comprovando o diagnóstico de câncer de mama e pediu a anulação do processo. A trabalhadora pediu ainda que o município deixasse de computar como faltas injustificadas o período que foi impedida de exercer as funções e que fosse autorizada a voltar às funções. Mas a juíza que analisou o caso negou os pedidos. Segundo a decisão, a dentista confessou ao perito que não recebeu recomendação da médica quanto à contraindicação da vacina para o tratamento contra o câncer. Para a juíza que analisou o caso, ficou comprovado que a dentista usou os exames clínicos apenas para camuflar uma convicção pessoal. A magistrada autorizou a continuidade do processo administrativo disciplinar. O Ministério Público Federal entrou na justiça contra os Correios e municípios do Sul Fluminense, no Rio de Janeiro, para garantir a entrega de postagens. O MPF pede que os municípios de Valença e de Barra Mansa identifiquem corretamente os endereços, fixando placas com as denominações dos imóveis nas vias públicas e adotem todas as medidas para que os Correios efetivem a entrega de correspondências e demais serviços postais em toda a extensão territorial, sob pena de multa diária a ser fixada pela Justiça. As ações começaram em abril de 2017, quando os moradores reclamaram
reclamaram da falta de carteiros para a entrega de correspondências e também da centralização das entregas em um único ponto. Segundo o Ministério Público, os Correios têm o dever constitucional e legal de executar o serviço. A omissão fere o Código de Defesa do Consumidor. E o MPF acionou a Justiça Federal contra um fazendeiro e uma empresa de pulverização de agrotóxicos com o uso de aeronave. Eles são acusados de contaminar aldeias indígenas e comunidades de agricultores no Nordeste do Pará. A contaminação aconteceu durante pulverizações aéreas que deveriam ser aplicadas apenas em uma fazenda, em Santa Luzia do Pará. Mas as pulverizações atingiram outras 3 áreas do município, 2 aldeias da terra indígena e uma área do município de Capitão Poço, o assentamento Jararaca. O MPF pede à Justiça que os responsáveis sejam obrigados a pagar indenizações por danos ambientais, materiais e morais e a custear exames médicos, além de ter que fazer o monitoramento também da água e do solo. As investigações contaram com laudos do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, além da Polícia Federal. Segundo os levantamentos, a aplicação aérea de agrotóxicos foi feita com total descumprimento às exigências estabelecidas na legislação. Entre os impactos causados estão perdas totais de produções familiares, águas com cheiro de veneno e mortes de animais domésticos. O Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a declaração de vínculo de emprego entre corretores e o Bradesco Vida e Previdência. Para a quinta turma do TST, cabe ao Judiciário avaliar a relação de trabalho existente. De acordo com o processo, o Bradesco Vida e Previdência havia sido autuado pela Fiscalização do Trabalho após a constatação de que 5 vendedores de previdência privada trabalhavam para a empresa sem registro em carteira. Eles haviam sido contratados como pessoa jurídica. Na ação anulatória contra a multa imposta, a empresa argumentou que a relação estabelecida com as pessoas listadas no auto de infração era de cunho civil. Isso porque os profissionais prestavam serviços como corretores de seguros autônomos. Assim, segundo a corretora, somente a Justiça poderia declarar a invalidade desses contratos. Depois de uma série de recursos, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, decidiu que o auditor fiscal não pode declarar a existência de vínculo de emprego nesse caso, nem aplicar multa. Segundo o TRT, somente a Justiça do Trabalho tem competência para, em ação própria, afastar a condição de corretores autônomos e concluir que se trata de relação de emprego. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator na quinta turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, observou que, de acordo com a jurisprudência do TST, o órgão de fiscalização do Ministério do Trabalho, no exercício do poder de polícia, pode caracterizar a relação de emprego e aplicar pena por descumprimento do artigo 41 da CLT, que exige o registro dos trabalhadores em livros, fichas ou sistema eletrônico. Contudo, quando a relação de trabalho é controvertida, não cabe ao auditor fiscal julgar a situação, pois estaria decidindo como autoridade judiciária. E é por isso que submeto a Vossas Excelências a tese de que, havendo razoável controvérsia acerca da natureza jurídica do vínculo de emprego, não cabe o lançamento do auto de infração, a lavratura do referido documento, devendo, se o caso, haver a provocação do Ministério Público do Trabalho para esclarecimento da questão. Por unanimidade, a quinta turma seguiu o voto do relator e considerou inválida a declaração de vínculo de emprego feita por auditor fiscal do trabalho nesse caso. O motociclista e o passageiro que se acidentaram numa rodovia federal no município de Campo Maior, no Piauí, serão indenizados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Para a Justiça, a má conservação da pista teve relação direta com o acidente. O DENIT recorreu, mas o TRF da 1ª Região confirmou a condenação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor da moto optou por trafegar no acostamento da rodovia devido à forte chuva e acabou perdendo o controle do veículo por causa dos buracos. Ao analisar o recurso do DENIT, o relator desembargador federal Carlos Augusto Brandão destacou que o Estado tem o dever de zelar pela manutenção da rodovia e, se não o fez, deve ser analisada a responsabilidade civil subjetiva da União. Dessa forma, foi mantido o dever
dever de indenizar os ocupantes da moto, uma vez que ficou provado que, embora bem sinalizada, a via possuía buraco de tamanho significativo no acostamento e que, em decorrência das lesões sofridas no acidente, os autores necessitaram de tratamento médico e de afastamento do trabalho. Para definir o valor da reparação, o relator entendeu que não pode ser ínfimo para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo para não constituir um enriquecimento sem causa em favorecimento do ofendido. Com essas considerações, fixou o valor de R$15 mil para cada um. A terceira turma do STJ considerou válida a citação do réu por meio do advogado dele, quando o profissional não comunicar de forma efetiva no processo, que já não representa mais os interesses da parte. O caso analisado envolveu uma ação de rescisão contratual ajuizada por sociedades empresariais contra uma firma estrangeira, pedindo a citação na pessoa do advogado indicado nos contratos firmados entre as partes. Ao receber a citação, o advogado indicou estar ciente, mas informou que havia renunciado aos poderes a ele outorgados. A ação tramitou a revelia da ré e foi julgada procedente para rescindir os contratos e condenar a empresa estrangeira à indenização de cerca de R$60 milhões. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a empresa ré alegou que o ato de renúncia ao mandato surte efeitos perante terceiros, independentemente da notificação ao mandante. Mas, de forma unânime, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou não existir, no caso, prova de que a comunicação da renúncia tenha sido efetivada. Segundo Vilas Boas Cueva, a simples cópia da carta não demonstra que o documento foi de fato enviado. Assim, o ministro considerou a renúncia ineficaz, o que torna válida a citação feita na pessoa do advogado indicado no contrato. A seguir, a gente fala sobre o prazo para eleitores que não votaram justificarem a ausência nas eleições deste ano. Voltamos já. Um alerta da Justiça Eleitoral. Quem não votou no segundo turno das eleições tem até 9 de janeiro de 2023 para justificar a ausência às urnas. Eleitoras e eleitores que não votaram no segundo turno das eleições têm apenas 13 dias para justificar a ausência às urnas, até 9 de janeiro. E nem precisa sair de casa. Tudo pode ser feito pelo aplicativo e-Título, que você encontra nas lojas de aplicativo do seu celular ou tablet. Ou ainda pelo site justifica.tse.jus.br. Quem não justificar dentro do prazo precisa pagar multa e ainda pode ficar com o cadastro eleitoral irregular. Quem não está quite com a Justiça Eleitoral não pode tomar posse e nem prestar concurso público. E ainda fica impedido de emitir documento de identidade ou passaporte. Por isso, não perca tempo. As turmas especializadas em direito privado do Superior Tribunal de Justiça julgaram mais de 120 mil recursos em 2022. Só a segunda sessão recebeu 3.480 processos e baixou 3.479. Entre os julgados, teve o do rol da ANS no mês de junho. A decisão é que ele é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Vamos ver agora como foi esse julgamento. A segunda sessão entendeu que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Mas o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol. Por maioria de votos, foram definidas as seguintes teses. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe para a cura do paciente outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. E também que é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol.
Foi definido ainda que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a cobertura do tratamento indicado, desde que tenha eficácia comprovada, recomendação de órgãos nacionais e internacionais, entre outras exceções. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedado ao Judiciário, de forma discricionária, substituir a administração no exercício de sua função regulatória. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços, para assim decidir entre as opções disponíveis no mercado. Mas o ministro apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta e que a atividade administrativa regulatória é sujeita ao controle do Judiciário, a quem compete combater eventuais abusos, arbitrariedades e ilegalidades no setor. E agora a retrospectiva 2022 com os principais julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu que o decreto que alterou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente é inconstitucional. E o plenário também validou trechos de outros decretos que mudaram a composição de órgãos públicos ambientais. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade, questionando o decreto do governo federal de fevereiro de 2020, que mudou a composição do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Ele deixou de ser composto por 17 representantes, sendo 9 de organizações governamentais e 8 da sociedade civil, para ter apenas 6 integrantes, todos do governo federal. O Fundo Nacional do Meio Ambiente financia projetos que visem ao uso racional e sustentável de recursos naturais. Quem seleciona os projetos que receberão os recursos é o Conselho Deliberativo. Na mesma ação, a Rede Sustentabilidade aditou pedido para questionar também dispositivos de outros 2 decretos. Um que afastou a participação de governadores no Conselho Nacional da Amazônia Legal e o outro que extinguiu o Comitê Orientador do Fundo Amazônia. O caso foi levado ao plenário. O julgamento começou no dia 7 de abril. A relatora ministra Carmen Lúcia propôs o acolhimento do pedido de aditamento por considerar que os 2 outros decretos impugnados se encaixam no mesmo contexto fático e os preceitos fundamentais apontados como violados também são os mesmos. O aditamento foi aceito pela maioria dos ministros. No voto, Carmen Lúcia ressaltou que a eliminação da presença de representantes da sociedade civil na composição de órgãos ambientais, prevista no decreto, exclui a atuação da coletividade, além de conferir ao Poder Executivo o controle exclusivo de decisões e neutralizar o caráter plural, crítico e diversificado que deve ser inerente à atuação desses órgãos. A relatora observou ainda que a responsabilidade tanto do poder público quanto da coletividade pela preservação do meio ambiente está prevista na Constituição. No artigo 225 da Constituição, que se dispõe sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado, se transcreve-se ser bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e a sua defesa e preservação há de ser atendida pelo poder público e pela coletividade. Ora, só se tem responsabilidade desta coletividade na medida em que ela pode participar da formulação, execução e controle das políticas públicas ambientais. Faltava apenas o voto do ministro Luiz Fux quando o plenário do STF alcançou maioria para decretar a inconstitucionalidade dos 3 decretos que alteraram a composição de órgãos públicos ambientais. A fundamentalidade do direito ao meio ambiente equilibrado impõe a participação popular como princípio, até porque, no âmbito dos compromissos internacionais, como, aliás, percebi ressaltar de modo especial no voto da eminente ministra relatora, essa participação consta de um compromisso assumido pelo Brasil no princípio 10 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de junho de 1990.
192. Na conclusão do julgamento, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, último a votar, acompanhou integralmente a relatora. Eu esclareço que essa participação popular é impositiva. E, sendo impositiva, houve efetivamente uma violação à Constituição Federal que, como dito, prevê a Constituição a participação popular direta na definição das políticas públicas voltadas à preservação do meio ambiente. O ministro Nunes Marques foi o único que votou pela improcedência da ação. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite para você.